que por sinal o Duílio falou para mim que ia vender, que ia ter uma imobiliária que ia pagar. Não teve. Aí o Andrés, há um tempo atrás, antes dessa conversa fiada, dessa mentira agora aí, mostrou um papel, não foi, Veloso? Mostrou um papel e disse que até o carnaval... Até o carnaval... Tudo certo. O carnaval tá acabando. Acabar hoje o carnaval. Acabou. E aí, cara, é uma coisa impressionante que eles tentaram usar, e o Augusto disse isso, eles tentaram usar a compra ou pagar a Caixa Econômica, né, uma semana antes da eleição. Então eu vou dar uns números para vocês da minha cabeça. São 10 anos de Neoquímica Arena. 10 anos de Neoquímica Arena. São 331 jogos. 331 jogos. De renda, mais ou menos 563 milhões. De renda. Vamos lá. Uma renda de um pouco mais de 2 milhões. Se tivesse pessoas que realmente pensassem no Corinthians, se pensassem no torcedor, se fizesse a mesma coisa que o Palmeiras fez com o Allianz Parque, que foi 600 milhões. 600 milhões. Não foi? E lembra quando o Andrés tirou sarro? Sim. O que ele falou, velho? Lembra? Do contrato do Palmeiras. Não foi absurdo? Então é o seguinte, se tivesse gente realmente com capacidade, diretor financeiro, todos vocês, e que gostasse do Corinthians, e realmente trabalhasse pro Corinthians, a renda, se fosse deixada, guardada num fundo que eles falaram que ia ter, lembra, Veloso? Ia tudo pro fundo. Que ia tudo pro fundo, pagava o estádio. Então, o que foi feito nesses 10 anos com 560 milhões com o dinheiro da torcida? Aonde tá a porra do dinheiro? Aonde tá o dinheiro? Aonde tá o dinheiro? Isso é fato. Isso é número. Tá lá no borderô. Isso sem contar nos refrigerantes, nos cachorro-quente, nos camarotes. Estacionamento. No estacionamento. Isso sem contar aí. Se contar aí com o dinheiro do Number White, com o dinheiro, dá 1 bilhão. Dá 1 bilhão a dívida. Mas aonde está esse dinheiro? Aonde está o dinheiro? E ainda vocês acreditam nisso. Eu sempre fui contra a Neoquímica Arena, falando como ídolo do Corinthians e como conselheiro que já fui. Meu irmão, quando você tem 564 milhões, isso só de borderô. Borderô, para quem não sabe, é um ingresso que tá lá, que cai lá. Você tem os camarotes, você tem os estacionamentos. Evento não tem, porque eles nunca fizeram. Você tem um monte de coisa. Mas você vai falar para mim, mas não tem que pagar lá, né? Tem que pagar. Né? Tem as coisas. Mas, bom, deixa eu falar uma coisa pra você. Vocês fizeram mármore. Vocês fizeram elevador. Vocês fizeram um estádio que não é nem pra Europa. Nem na Europa tem, meu irmão. E vocês vieram uma semana antes para brigar com o Augusto Melo, dizendo que estava tudo certo com a Caixa Econômica. O presidente da Caixa foi abraçado. Vocês foram lá falar com o Lula. Aqui que o Lula deu para vocês. Vocês tiraram foto com o presidente da Caixa. Olha aí. E foi todo mundo lá. Foi Duílio, foi Andrés, foi todo mundo lá. E aí o torcedor até que achou que isso... Vocês acreditam em mula sem cabeça? Vocês acreditam nessas pessoas que há 16 anos fizeram isso pro Corinthians? Vocês acham que tem cabimento um clube como o Corinthians agora, né? Tá devendo 1 bilhão e 700, que pode ser 2 bilhões, e ninguém foi responsabilizado absolutamente nada por isso. Por tudo isso que eu tô falando aqui. Porque o legal dos programas de televisão, e cada um faz o seu, que tem eu, tem o Veloso, que estamos há 10 anos, o Souza 4, Paulo do Vale. Aqui, meu irmão, não tem essa. Pô, a gente poderia falar de carnaval. Qual é a letra, qual é a música, qual é a norma? No carnaval eu quero que se exploda, velho. Se você pega 8 milhões e dá para uma escola de samba, então dá para todas, pô. Dá para todas as escolas de samba, da Série A, da Série B, não sei como é que é a nomenclatura aí que eles falam, do grupo A ou do grupo B. 8 milhões, meu? 8 milhões? Para falar do Maceió, que é uma cidade, um estado maravilhoso, um estado onde as pessoas são trabalhadoras, tá aqui uma. 8 milhões, cara.
cara lá que tá lá no Senado lá, pro cara ser homenageado, pô. Pô, vocês estão brincando com o país que tá aí sofrendo de dengue, velho. As pessoas estão morrendo de dengue. Teve a primeira morte de dengue ontem. Mas vocês não viram isso? Pô, 700 mil pessoas morreram porque não tinha vacina. Se tivesse vacina, 500 mil pessoas estariam vivas. Foi disseminado famílias. Pai, mãe, vó, tia, tio. Nós ficamos 2, 3 anos aí, a gente num lugar tão... não é lugar preto, não, viu? Não é nuvem preta, não. Porque pode ser branca. Que, por sinal, acho que a maioria é tudo branco. Porque as coisas ruins é tudo de branco, né? Não é mentira minha. Pô, aí você acredita num clube do povo, time do povo, Bom Retiro, que o torcedor é aquele torcedor que, né, que vai em todos os jogos, que num jogo como o que teve agora, 40 mil pessoas e 5 derrotas seguidas. Na zona do rebaixamento. Na zona do rebaixamento. Campeonato Brasileiro, os caras de uma tiriça. Os caras aí vem o ex-presidente, o ex-presidente, o ex-presidente, o ex-presidente. Não, porque nós vamos pagar a arena. Nós vamos pagar. Aí, meu irmão, eu fui fazer as contas, eu e o Cascão, fomos fazer as contas aqui. 564 milhões de renda que você, torcedor, foi lá assistir esses pés de rato, esses Zé Ruela. Esses caras aí que vocês foram assistir. E se deixar o dinheiro parado na conta, sem aplicar. E se você deixasse o dinheiro na conta, eu e o Veloso estava fazendo as contas aqui, se fizesse uma boa aplicação, de 500, ia para os 800. Para os 800 milhões. Mas aí, você, do Ilho, paga 12 milhões pro mano. Aí vocês contratam o Jonatas Cafu. E ele fica 2 anos e meio no Cuiabá. Aí vocês contratam Matheus Matias. Aí vocês têm que pagar Vitor Pereira. Aí vocês... Peraí. Vocês acham que o caos, como ele disse no programa do Benjamin Bach, ele disse, o Andrés disse, vai ser um caos. Não, o caos foi deixado por você. O caos foi deixado pelo Duílio, o caos foi deixado pelo Roberto Andrade, pelo Mário Gomes. Por vocês, foi um caos. Porque quando começou a pipocar ontem essa entrevista do Benjamin Bach em relação ao Andrés e todas as outras mídias, você viu aonde, Souza? Eu vi no Instagram. No Instagram? Mas de quem? De alguém ou não? Não, uns cortes. Que vai ter os cortes, é. Meu irmão, olha só o que eles fizeram com o Corinthians. O caos é o Augusto Melo falar dos 20 milhões que tinha que pagar para uma bet, é um caos. Porque um presidente tem que saber que os 20 milhões não pode ser dele. É multa, pô. O caos é o Lucas Veríssimo vir, ir na camisa, ir lá, não sei o quê, depois ir embora pro Catar. É um caos? Ah, tá. Tecnicamente é. O caos é o Matheus França e o Mateuzinho vir treinar, ir embora, depois voltar e agora tá tudo certo por 5 milhões de euros. Pra mim isso é um caos. Tá, legal. Pô, o caos é trazer o Mano Menezes do Brasileiro, sendo que no Palmeiras ele foi uma vergonha. Traz ele faz uma campanha horrível no Brasileiro e eu dou pra ele 12 milhões de multa e ele perde 5 jogos. Mas quem que deixou esse caos? Quem que deixou pra você, Gaviões, Estopim, pra vocês aí do Pavilhão 9, pra vocês da Camisa 12, que eu adoro? Quem que deixou esse caos? Todas as vezes que tem um caos no Corinthians, vocês vão lá e falam, vamos bater, não sei o quê, tal e coisa. Mas aí, quem que é esse caos? O caos não é o Campeonato Paulista. O caos é o que vai vir. Esse é o meu... A minha... O caos é 1,5 bilhão de dívida. O caos mais é 1 bilhão. 1 bilhão e 704 milhões. Esse é o caos do clube que, por exemplo, todo mundo, né, com a sua razão ou não, em relação a isso, fala dessa dívida. E só que não bota o dedo na onde é ferida. O único que coloca é aqui. Pô, pera um pouquinho. Pô, se eu tenho 10 anos de Neoquímica Arena, e se eu sou o time do povo, e o time que mais vai, não tem, pode fazer a média do mundo. Pô, hoje o São Paulo tá de parabéns. De tanto torcida que leva, 40, 45. Mas se fizer a média, não dá o Corinthians. Pô, pera um pouquinho, velho. Olha o São Paulo como se organizou com o Júlio Casares, com o Rui Costa e com o Carlos Belmonte.
Olha o Flamengo, como ele se notabilizou um dos maiores clubes do mundo nos últimos 5, 6 anos. Olha o Palmeiras, que é o maior exemplo de case no mundo. Não tem Benfica, não tem Porto, não tem Milan, não tem Internacional de Milão. O único time os times que podem brigar com o Palmeiras hoje, Manchester City, os times da Arábia, que tem muita grana. Qual é o outro time que pode brigar com o Palmeiras em termos de administração, em termos de estádio? Qual é o clube que mais show tem no mundo? Não é o Wembley, é o Allianz Parque. 600 milhões, que por sinal a W Torre está devendo para o Palmeiras. Quem tem que fazer o gramado não é o Palmeiras, é a W Torre. Olha quantos títulos eles ganharam em menos de 5 anos, em 3 gestões. Em 3 gestões. Sendo que 2 foi consecutiva do Paulo Nobre, 2 do Gagliotti e a segunda agora da Leila, que ela vai ganhar. Aí vem o Corinthians, com essas pessoas que fizeram mal pro Corinthians. Fizeram mal pro Corinthians. E o Corinthians tem que se preocupar. Ah, nós vamos cair no Paulista. Isso não é nada. Isso é vergonhoso tecnicamente. Isso é vergonhoso para a história. Você cair de uma outra divisão. Mas o caos está por vir. Não é porque ganhou um jogo da Portuguesa, me parece que todo mundo esqueceu de todos os problemas que o Corinthians tem. Não é um joguinho do Campeonato Paulista, não é a Portuguesa, não é o Botafogo amanhã, não é o Palmeiras. O caos que foi instaurado. Vocês não têm ideia que não tem Augusto, nem... O Veloso disse, vai precisar de dos 10 anos. Dos 10 anos. E isso... 10 gestões, eu falei. Não, mas vai, uns 10 anos, umas 4 gestões. Isso, se as pessoas que estiveram no poder pensar no Corinthians. Porque não pensam. Não pensam. Quando você faz um estádio como esse, e você gasta o que gastou, e você tem ajuda em relação ao que teve, e você não consegue pagar 1 centavo de uma dívida que é a sua casa. Eu tenho financiamento, porra. Todo mês eu tenho que pagar meu financiamento. Se eu não pagar, vai ficar maior. E eu sou a favor de financiamento. Tem muita gente que não é. Sabe para quem não é bom o financiamento? Para rico. Porque como tem poder de aquisição, então o cara não financia. Mas para o pobre, o financiamento é a única solução para você ter uma casa. Aí quando você não tem uma casa durante 100 anos, aí você compra uma casa, aí você não paga uma prestação, 1 centavo, R$1 da dívida da casa. E você só paga os juros. É como se você pegasse o cartão de crédito e você pagasse só os juros. Então, há 10 anos, o Corinthians tem um cartão de crédito corporativo que eu só pago os juros. Juros. E eu não pago a dívida. Eu nunca vou sair disso. E aí vem eles todos contando essa papagaiada, essa coisa ridícula, e que muita gente acredita nisso. E que nem faz isso. Além da jogada política, é o que você gastou. Você gastou mais de 500 milhões do dinheiro. Você tem 550 milhões de imposto. Quando você não paga o imposto, o que é isso? O dinheiro já entrou. E eu tenho que pagar o imposto em cima daquilo que entrou. Mas peraí, eu gasto o dinheiro que entrou e gasto o dinheiro do imposto. Só isso. Todos que estavam no poder do Corinthians deveriam ser destituídos dessa instituição que é a maior do Brasil, que é o do Jusilei. Vocês se lembram do Jusilei? O Jusilei foi comprado pelo Corinthians na administração do Andrés, né? E de todos eles. J. Malucelli. Do J. Malucelli, que aí veio, não me lembro por quanto, e aí o Corinthians vendeu o Jusilei. 100%. E 50% era do J. Malucelli. Eu não dei para ele. Eu não paguei ele. Eu fiquei com o dinheiro. Depois, uma venda que eu não tinha dívida nenhuma. Nenhuma dívida, nem 1 centavo, nem R$1. Tinha lucro. Você tinha lucro de 50%. Sim, tinha lucro. Você tinha lucro de 50%. O que aconteceu? 33 milhões o Corinthians teve que pagar. Sem ter tido uma dívida em relação a isso. Eles pegaram o dinheiro e usaram.
Mas ninguém fala mais nada disso. Do Jonatas Cafu, ele ficou 3 anos no Corinthians, 3 anos, jogou 4 jogos, nem os 90 minutos, acho que não fez nenhum gol, e ele saiu livre. Se gastou quanto com ele? Aí você tem a Neoquímica Arena, 2014 a 24, 10 anos, 331 jogos, 277, com 100% dos ingressos à venda sem a pandemia, 563 milhões, 404.675 reais e 8 centavos. Renda bruta, 2.033.951 reais e 89 centavos, média por jogo. Como é que o caos está agora com o Augusto? O caos está agora de uma administração que não entendeu ainda o que é o Corinthians, que se fala muito, né? E que não entendeu a situação do Corinthians, do que eles deixaram. Quando eu vi a entrevista, mais uma vez, do Benjamin Bach, que é aonde ele... Bota lá então, Cascão.